Olá pessoal, aí, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Bom, gente, é o seguinte, eu venho trazendo alguns conteúdos relacionados à referência, como trabalhar o grid. Então, eu já postei algumas dicas, né, alguns tutoriais aqui falando sobre como traçar o grid na folha do desenho. E já fiz um também de qual aplicativo eu uso para traçar o grid aí na referência. Então, se vocês ainda não viram esse vídeo, ele está encontra-se aqui no canal, sobre qual aplicativo usar para fazer o grid na referência. Porém, esse aplicativo não está mais disponível aí no Play Store, certo? Não está mais, ele é um aplicativo pago e a desenhista americana que desenvolveu esse aplicativo, ela não disponibiliza mais aí na loja do Google, né, que é a Play Store. Então eu tenho porque eu comprei há anos atrás, há uns seis anos atrás, ou 7 anos, e quem já comprou ainda consegue obter esse aplicativo disponível no dispositivo. Então nós vamos agora ver como que faz para traçar esse grid aí de forma como eu desenvolvi para mim. Então eu criei, como vocês sabem, eu criei um padrão, tá bom, para mim, um formato para mim traçar o grid na referência. Como nós sabemos, a folha ela tem esse formato, né? Seja tamanho A4, A3, A2, tamanho A1. O formato dela é único, só muda as dimensões. Então eu criei um padrão para mim de cortar. Quando eu pego uma referência, eu corto essa referência no formato da folha. Eu tento, fazendo a edição, eu busco encontrar o formato exato da folha. Não o tamanho, tá, gente? Não confunda. Formato é uma coisa, tamanho é outra, porque a referência geralmente vai ficar aí no máximo tamanho A3 que você vai conseguir imprimir se você tiver uma impressora que faça impressão tamanho A3, e impressoras tamanho A1, tamanho A2 só em gráficas, né, que tem impressoras grandes, mas impressoras convencionais são essas impressoras comuns, geralmente no máximo tamanho A3, mas a mais comum é tamanho A4. Mas o formato da folha, independente de qual tamanho ela é, o formato é o mesmo, o que muda são as dimensões. Então eu criei esse padrão para mim com relação ao formato da folha, né? Ou seja, o formato da minha referência. Se eu pego uma foto ou uma referência na internet, o que é que eu faço? Eu recorto essa imagem para deixar no formato padrão de uma folha tamanho A4. E aí, como é que eu vou mostrar aqui agora para vocês como que faz para fazer esse grid na referência usando esse padrão que eu determinei. Para mim, tá? Não é algo específico, cada um tem uma maneira de fazer as coisas, mas para facilitar o meu trabalho com o grid, eu criei esse padrão porque eu já sei as medidas. Então, quando não se cria uma medida padrão, o que é que acontece? Cada referência que vai trabalhar, que vai fazer o grid, você tem que fazer cálculos para conseguir atingir aquele valor específico com relação aos quadros, né? Aquele traçado do grid. Como eu fiz esse padrão para mim, eu já sei quais são as medidas. Se eu for traçar o grid para uma folha tamanho A3, eu uso as medidas de 2 centímetros quadrados. 2 centímetros quadrados para traçar o grid. Se for numa folha tamanho A2, eu uso as medidas de 2,8 centímetros quadrados. Então, esse é o padrão que eu determinei para os meus desenhos, para trabalhar minhas referências. Então, vamos agora observar aqui o passo a passo, como que eu faço para traçar esse grid de forma padrão, para deixar no formato da folha tamanho A4 e assim por diante. Vamos agora ver o passo a passo. Bem, gente, vamos aqui ver o passo a passo de como que eu traço o grid nas minhas referências. Primeiro, o que é que eu faço? Vou entrar aqui na minha galeria, vou pegar a imagem. Essa imagem eu baixei recente, ela não foi recortada, eu não fiz edição de recortes, tá? Aí ela está no formato 4:5. Porém, a folha, né, o formato da folha de sulfite é no formato 5:7, se eu não me engano é 7:5, é 5:7.
Então, o que é que nós vamos fazer? Clicar aqui nessa canetinha, tá? E aí vai aparecer uma grade, que é justamente de fazer o recorte da imagem. Aí o que é que eu faço? Aí é só eu vir aqui, ó, aqui o formato, ó, 3x4, tá? E aí eu vou para esse formato, 5x7, tá? Esse é o formato aí da folha do papel sulfite, 5x7. Essa é a média do formato aproximado. E aí é só clicar em salvar. Feito isso, agora eu vou voltar lá no aplicativo para fazer o grid. É esse aqui que eu uso, esse aplicativo aqui. Ele não está mais disponível na Play Store, tá, gente? Tem uma imitação lá, mas não é o original, esse aqui é um aplicativo pago, ele não é gratuito, ele não está mais disponível na Play Store. Então, é só clicar e abrir ele, e aqui eu vou clicar nessa bolinha que tem o mais, e aí vai abrir minha galeria, eu vou selecionar a imagem. Aí já vai aparecer isso aqui, ó. Aqui é onde eu faço a edição. Aqui eu coloco o número de colunas, né? Ó, aí aqui eu vou escolher a cor das linhas de grid, se é vermelho, branco ou preto. Como o fundo, o desenho tem muito preto, né? Tem muitos tons mais escuros, eu vou escolher o branco mesmo, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, vou selecionar esse botãozinho aqui, que é para ela numerar as bordas da referência. E agora eu vou clicar aqui, ó, o número de colunas na vertical. A folha que está na vertical, eu vou clicar aqui, vou selecionar 15 quadros. 15 quadros na vertical, na folha em pé, na vertical. Se a folha estiver deitada na horizontal, no formato paisagem, né? Formato paisagem, aí qual vai ser o número de quadros? Vai ser 21, tá? Se a folha estiver no modo paisagem. Ela estando no modo retrato, né, em pé, vamos falar assim, que é mais claro de entender. Se estiver no modo retrato, aí o número de quadros é 15. E aí é só clicar em Drawing, e aí fiz o grid na minha referência. Então, esse é o formato padrão que eu defini para as minhas referências. Aí note que vai sempre sobrar um pouquinho aqui, ó. Depois da letra U vai ficar um pouquinho da letra V. Fica um pouquinho mais, é porque eu teria que ter aproximado o corte mais um pouquinho, tá vendo que aqui não ficou exato, ficou sobrando uma pontinha aqui. Essa pontinha que sobrou aqui do lado, na lateral, na realidade sobra embaixo. Ela fica certinho aqui, o total. Então, dessa forma, é aí que eu faço o grid nas minhas referências. Observe que está numerada em todas as bordas, nas 4 bordas, numeração em números e letras, que é para a gente saber trabalhar na hora de traçar o esboço, né? E aí, feito isso, é só clicar aqui, tá? Clica aqui, e aí você vai digitar aqui um nome que você quer para sua imagem. E aí vai só clicar em salvar em JPG ou PNG. E aí você clicar aqui em JPG, pronto. A imagem já foi salva na galeria, e aí está pronta para impressão ou para usar aí mesmo olhando pelo celular, tablet ou computador. Então tá aqui, gente, esse foi um padrão que eu criei para mim, porque facilita para mim trabalhar as minhas imagens, né, as minhas referências com grid, e facilita também na questão de traçar o grid na folha. Então eu criei esse padrão, então cada um tem seu método de fazer aí o grid na sua referência. Então fica aí essa dica. Se você quiser seguir essa dica, então você pode estar aí fazendo esse mesmo padrão que eu também defini para mim. Tá ok? Falou? Grande abraço e nos vemos aí numa próxima aula. Fui!